Olá, estamos dando início a mais um Fazendo X e o nosso tema hoje, mais uma vez, é saúde. E nós estamos com a nutricionista Ana Beatriz Knopp, nutricionista que vai nos falar sobre obesidade infantil. Em vários temas, vários tópicos que a gente poderia abordar, a gente resolveu falar sobre isso, né, Ana Beatriz? Justamente porque está tendo um número muito grande de crianças obesas, isso pode gerar doenças no futuro. E a Ana também preparou um pequeno cardápio, umas sugestões para as mães e algo aqui que nos deixou até um pouco assustados. Então nós vamos falar bastante coisa que eu acho que vai ser importante para você que está em casa acompanhando, se as crianças estiverem por perto também. E a Ana está aqui, a especialista, que vai nos dar um pouco mais dessa ideia. O que está acontecendo, por que hoje as crianças estão apresentando tanto quadro de obesidade, Ana Beatriz? Então, a obesidade hoje, ela é uma epidemia mundial, né? Ela atinge todos os países, todas as classes sociais, e isso acontece devido realmente ao excesso do consumo desses produtos industrializados, principalmente, né? Que são produtos ricos em açúcares, em gorduras, né? Gordura trans, em sódio, e com o alto consumo desses alimentos, então, é que é um fator determinante para causar as doenças, né? Principalmente colesterol elevado, hipertensão, diabetes, que antigamente eram doenças somente da fase adulta, né? Quando a pessoa ficava mais velha que ela tinha essas doenças, e hoje não. Hoje a gente encontra essas doenças em crianças de 5, 6, 9 anos de idade, né? Com pressão alta, com colesterol alto, e isso é muito preocupante. Ana, então a gente também pode relacionar isso, essa obesidade infantil, as crianças já tão jovens com problemas de saúde e até obesas, a atividade física que talvez era diferente há tempos atrás. Isso. Hoje as crianças estão com menos atividade física, brincando menos na rua. Isso. Fala um pouquinho disso, como é que você vê hoje até as crianças no seu consultório, que relatam? Então, além do alto consumo desses produtos, então também o sedentarismo, né? Existem várias pesquisas, vários estudos que relacionam a quantidade de horas que a criança passa na frente da televisão e na frente do computador com alto índice de sobrepeso e obesidade. E o papel dos pais nisso tudo? Como você vê o papel dos pais nessa hora que parece que é super importante? Os pais hoje trabalham muito mais fora, principalmente as mães. Isso. As crianças ficam livres para comer de repente o que abrirem lá o armário e encontrarem. E daí como é que fica essa relação pais e filhos nessa hora da alimentação correta? Então, os pais, eles são determinantes para a formação do hábito alimentar da criança. São os pais que têm que apresentar para a criança aquele novo alimento, aquele novo sabor, né? Então, assim, porque a criança ela aprende por imitação, né? Então, assim, se ela vê o pai e a mãe comendo alimentos que sejam coloridos e frutas e verduras, então com certeza a criança vai ter o hábito, né, bem parecido com o dos pais. Agora, se os pais não dão o exemplo, então a criança, né, se ela não tem o exemplo dentro de casa, como é que ela vai consumir aquele produto? Como é que eu quero que o meu filho consuma uma berinjela, por exemplo, se nunca foi apresentado para uma berinjela, né? Se ele nunca consumiu, se a mãe nunca fez em casa, né? Se ela nunca teve a oportunidade de experimentar. Então, assim, o maior exemplo é dentro de casa, é dos pais. E a Ana Beatriz faz um trabalho também junto a um colégio aqui da cidade, que é uma tabela, né, um cardápio para as crianças. E o lanche dessas crianças, não dessa que com certeza estão muito bem alimentadas pelo cardápio da Ana. Mas como é que você vê a preocupação de colégios e pais na hora do lanche escolar, Ana? Então, hoje em dia essa preocupação com a alimentação saudável, ela já está bem maior do que antigamente, né? Eu vejo assim que os pais, eles juntamente com o pediatra, eles estão se preocupando mais com a alimentação dessa criança, principalmente porque a alimentação na infância, ela é muito determinante
tanto para o desenvolvimento físico quanto para o desenvolvimento mental, para o crescimento dessa criança, né? Para o desenvolvimento dela na área escolar. Então, aí é que vem o consumo de frutas, de verduras, que são alimentos ricos em vitaminas e minerais, que vai ajudar no desenvolvimento cerebral também dessa criança. Esse consumo de frutas e legumes, verduras que a Ana Beatriz está falando é bem diferente do que nós temos aqui e vamos mostrar agora para quem está em casa. A Ana colocou aqui numa garrafinha, quantos ml, Ana? Então, aqui tem cerca de 75 ml de gordura, que é o que tem mais ou menos um pacotinho de salgadinho. Tá? E que as crianças vivem consumindo. E também os próprios pais, às vezes, têm que ter pulso um pouco mais firme. Exatamente. E dar um basta nisso, né? E mudar, dar talvez o primeiro passo, mudar a alimentação da criança, né? Mostrando para ela quanto é importante uma fruta e não um salgadinho que contém toda essa gordura em apenas um pacote de salgadinho. Isso. E aqui também queria que você então relatasse pra gente uma latinha de refrigerante, uma latinha de suco. E não sei, tem um copo de açúcar branco aí, refinado, então, refinadíssimo. Aqui nesse copo a gente tem cerca de 9 colheres de sopa de açúcar, que é o que tem mais ou menos em uma latinha de refrigerante e também em uma latinha desses sucos à base de néctar, porque às vezes os pais acham que meu filho não toma refrigerante, mas toma um suco artificial. É a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado igual. E assim, eu gostaria de chamar a atenção também, porque o refrigerante, o problema dele não é só o açúcar. São os outros componentes que ele tem também. E o refrigerante, ele é um líquido ácido. E quando a gente toma e esse ácido, ele chega na nossa corrente sanguínea, torna o nosso sangue ácido, né? Então o sangue, ele está circulando pelo nosso corpo, tornando as nossas células do nosso sangue mais ácido. E o perigo disso é que é muito mais fácil para a pessoa ter um câncer, leucemia, tá? Doenças dos ossos, assim. Então isso é muito importante. E para a gente conseguir diminuir o pH do nosso sangue, né? Ou seja, retirar o quanto um copo de refrigerante do nosso sangue, a gente teria que tomar 32 copos de água para estar diminuindo o pH do nosso sangue. Então ele faz muito mal. Então não é só o açúcar que está aqui representado, que pode levar à obesidade, a doenças mais sérias, até como diabetes, mas sim tudo que um refrigerante pode causar no organismo, além desse açúcar. Exatamente. E aqui do lado um apetitoso pãozinho, mas também o que as crianças adoram, um pacote de bolacha recheada. Também tem um perigo escondido aqui, né? Então aqui eu trouxe pra gente comparar a quantidade de carboidrato que tem. Um pacote de bolacha recheada equivale a criança comer 8 pãezinhos franceses. Vocês já imaginaram o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses? Isso aqui na frente da televisão vai rápido para uma criança. Vai rapidinho. Numa tarde em casa, sem escola, sem colégio, deita ali no sofá e come. Na verdade, vai estar comendo 8 pãezinhos. Isso. Então, realmente, a gente mostrando, achei bem legal a ideia da Ana Beatriz, mostrando isso, que é para dar um susto mesmo na gente, né? Exatamente. Essa é a intenção. De que a pessoa veja em casa e tente mudar os seus hábitos como pai, de educar melhor os seus filhos e essas crianças também serem adultos mais saudáveis, que isso que importa lá na frente, não só agora. Mas para isso também não fiquemos tristes totalmente, porque a Ana Beatriz preparou um lanche, digamos assim, correto? Ideal Seria um lanchinho mais saudável, né? Então, assim, aqui eu tô mostrando primeiro a importância do comer colorido, né? Então, assim, de eu estar colocando na alimentação do seu filho frutas, verduras, tá preferindo os pães integrais, os alimentos integrais. Se ele gosta de uma bolachinha, então prefira uma bolachinha integral que tenha farinha integral, né? Que tenha aveia, linhaça. E o pão também sempre está colocando algum tipo de verdura dentro do pão, né? Se a criança não gosta, é importante ela experimentar antes dela dizer que ela não gosta, né? E insistir, porque não é em apenas uma vez eu apresentando aquele alimento para o meu filho que ele vai dizer, não, mãe, eu não gosto. Não é assim, né? Eu tenho que insistir, apresentar aquele alimento de formas diferentes e várias vezes
para... E nessa hora o exemplo dos pais, eles estarem junto, de repente, comendo com a criança aquele lanche para que ela tome gosto do alimento. E aqui nós temos mais duas opções. Que também é o iogurte e a água de coco, que também podem estar acompanhando esse lanche, né? Também fazer um suco natural para estar acompanhando esse lanchinho. Então aqui nós temos o que seria ideal, que a gente pode tentar colocar para nossas crianças e deixando essa parte mais de lado. Mas a Ana Beatriz também preparou um lanchinho que a gente pode preparar em casa para as crianças. Ela já deixou aqui uma parte um pouquinho mais adiantada. E ela vai explicar para a gente como preparar algo bem interessante, com bastante nutriente, para a gente levar para esses nossos pequenos, então. Vamos lá, Ana Beatriz. Então, a receita que eu trouxe aqui para vocês é um nuggets de frango, né? Que as crianças adoram, que é aquele famoso congelado, né? Que é o empanado. Então, assim, aqui eu refoguei cebola, cenoura, abobrinha, frango desfiado, já estava cozido, só desfiei, né? Refoguei e ainda misturei com uma batata cozida e espremida. Tipo um purê de batata. Tipo um purê de batata, porque essa batata vai dar a liga, né? E depois eu ainda posso adicionar temperinhos. Então aqui eu trouxe o açafrão, né? O açafrão, além de dar cor e sabor para o alimento, ele é rico em antioxidantes, então ele ajuda a prevenir diversos tipos de câncer. Aqui eu trouxe o chimichurri, para quem não conhece é uma mistura, na verdade, de temperos secos, né? Então tem orégano, tem pimenta, tem salsinha seca, desidratada, que vai agregar sabor também para nossa receita. E também é muito interessante a gente estar colocando a salsinha, né? Porque a salsinha ela é um alimento rico em ferro, então ajuda a prevenir a anemia, né? Que muitas crianças têm hoje. Aqui eu também trouxe para vocês a quinoa, que é a quinoa em flocos, que a gente também pode estar colocando nessa massa do nosso nuggets. Por quê? Porque a quinoa, ela é um alimento rico, né? Rico em vitaminas do complexo B, que dão energia, e rico em fibras também para ajudar o intestino a funcionar. Então aqui a primeira parte que foi ao fogo. Isso, ela aqueceu, refogou. E aqui os outros ingredientes que vem na sequência. Isso. E aqui já temos então aqui eu já tenho essa massa pronta, né? Que na verdade eu tenho que esperar ela esfriar um pouquinho para poder modelar. Então eu pego um pouquinho da minha massa, aqui ela já tá fria, vou modelar os meus nuggets e depois eu vou passar ele na aveia para empanar, né? Então eu poderia estar passando também na quinoa em flocos, mas eu trouxe só mais uma opção de fibra. Vou colocar ele na assadeira. Nada de fritura nessa hora. Nada de fritura, né? Com certeza, a gente vai assar, né? E aqui eu tenho os nuggets prontos, então a criança pode estar consumindo, né? Em forma de nuggets mesmo, assim, é uma opção de frango. Na verdade, aqui todos esses ingredientes bastante saudáveis, uma quantidade bem interessante. E a criança pode saborear, não tem fritura, porque foi levado ao forno para assar. E gostaria de saber também, Ana, já agradecendo as suas dicas que você passou pra gente, com certeza em casa, quem é mãe está nos assistindo, mãe, pai, aprendeu bastante com as suas dicas, mas eu também sei que você tem um consultório, atende as crianças, de repente alguém que possa estar precisando, principalmente para um filho, para uma filha, quer deixar o contato, telefone? Então, eu estou atendendo na clínica da Nadine Van Dressen, que é no CRF Prime, no 9º andar, desculpa. E lá eu atendo crianças, adolescentes, adultos também, né? E eu também tenho um grupo de reeducação alimentar, que é a Reduclean, né? Onde eu e minha mãe, a gente trabalha juntas. Eu sou nutricionista, minha mãe é orientadora nutricional. E para quem quiser emagrecer, perder peso de forma saudável, através da reeducação alimentar, a gente também tem essa opção da reeducação alimentar em grupo, que é bem interessante. Então tá certo. Estamos encerrando então a primeira parte do nosso Fazendo X de hoje, mais uma vez agradecendo a Ana Beatriz, nutricionista, que trouxe dicas sensacionais. Lá ela assustou um pouquinho a gente, aqui ela já veio com ideias bem interessantes para pais que estão em casa poderem fazer para seus filhos e principalmente procurar atividade física também para essas crianças. Exatamente. Sempre que possível, porque hoje a gente sabe que está mais difícil, falta espaço, falta tempo dos pais, as crianças acabam ficando mais tempo em frente à TV ou com celular, de jogos. Então eu acho que é um conjunto, alimentação, atividade física, para buscar essa saúde não só agora na infância, mas principalmente no futuro. Exatamente. É isso, Ana Beatriz. É isso aí. Muito obrigada então pela participação, certo? E nós voltamos após os comerciais com mais matérias do Fazendo X para você.